Oi gente, esse é mais um vídeo do canal Lilian Reage e no vídeo de hoje, Buda versus Rajun, quem ganha, quem leva? Minha aposta é sempre no Buda, né? Favorito. Bora lá pra esse react? Pro alívio de Shinya Umemura e Takumi Fukui, eles deram o resultado correto na luta de Buda contra Zero barra Rajun, né? A fanbase já estava preparada para viajar pro Japão e convencer ele a reescrever a história, isso corretamente na visão da fanbase. A tolerância já tinha ido embora, o Adão já tinha perdido pro Zeus, a galera tava ficando maluca, então amigavelmente o pessoal usaria 60 toneladas de democracia, 10 Acho absurdo isso, viu? Adão devia ter ganhado. 10 toneladas de salvação, 11 toneladas de igualdade, semeariam 23 toneladas de respeito e etc. Mas nada disso é necessário, pois Buda venceu. Então abaixem as espadas, pessoal, não fiquem estressados e podem soltar rojões. No chão aí. É o fogo. No chão. Não! Olha, E hoje faremos uma review dessa luta maravilhosa. Aqui quem fala é o Jeter e eu conto com seu like para ajudar o canal. E bora lá para mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Vamos começar recapitulando no capítulo 44, antes da luta começar, que é quando o Buda toma o seu lado, ele passa pro lado da humanidade, ele lutaria contra os deuses agora, uma entidade que mudava de lado. Nisso, Shiva sorria e xingava Thor. gente, considero pacas, né? O cara muda do lado dos deuses pra ficar do nosso lado. Como não defender ele? Thor apenas colocava as mãos no Mjolnir, ele não esboçava reações. Afrodite se enfurecia, Hermes se mantinha em silêncio, Ares e Loki se iravam, até Odin ele não conseguia esconder a sua ira. Porém, Brunhilde não esboçava reações, aparentemente ela sabia de tudo, e no flashback nos é revelado que antes mesmo da conferência para decidir o destino da humanidade, Brunhilde já tinha ido até Buda, ela havia perguntado sobre o destino entrelaçado, aquilo que Loki disse que se assemelhava ao Volunder, o que possivelmente era um sinal que Buda tinha ensinado aquela coisa para Brunhilde. Sobre o Ragnarok, Brunhilde já sabia de tudo, como uma verdadeira representante das Valquírias. Seu zelo pela humanidade era impecável. Antes mesmo dos deuses decidir algo, ela já estava procurando o Buda. Ela sabia que ninguém em todo o Valhalla ou céu odiaria mais os deuses que o próprio Buda. Quando ela revela isso, Buda racha o bico e adora a atitude dela. Ele só lembrava que agora não dava pra ela deixar isso de lado. Brunhilde se gelava, ela ficava com medo da situação, porque um ser divino ia sair do lado dos deuses e vir pro lado da humanidade. Isso com certeza trará consequências inimagináveis. No combate, o oponente de Buda era a bicha Montaigne, os 7 deuses da sorte, que fundidos se tornavam a origem dos 7. Ele se tornava Zero Fuku, o deus do infortúnio, o deus que já foi puro e bom. Na era que os deuses andavam com os homens, Zero Fuku distribuía bênçãos, curava os doentes e tudo o que ele ganhou em troca da humanidade foi desprezo. Nessa era, Zero Fuku conheceu Buda, um ser que homens e animais o seguiam, e ele era só um humano, então inveja e ira surgiu. Zero Fuku enlouqueceu e ele prometeu trazer desgraça para a humanidade e para Buda. Aquele torneio era tudo que o Zero queria, mas durante o combate, por mais que o Zero era bem inferior, ele começava a exalar tanta desgraça que consequentemente seu machado absorvia essa desgraça, absorvia a miséria, então ele ficava mais e mais forte. Por mais que ele obtisse mais e mais poder, nada acertava a Buda, pois ele era capaz de ver o futuro. Ele não apenas desviava dos ataques, ele ficava no lugar onde ele não seria acertado, um estado que, segundo Brunhilde, só os iluminados podem atingir. O nome desse estado era Iluminação Pura, as 8 consciências, uma habilidade que ele via um instante no futuro. Tal habilidade trazia segurança para a humanidade, afinal a diferença de poder entre os dois era bem clara. Desesperado, Zero Fuku começava a exalar muita miséria, o seu machado se tornava gigante, Zero atacava e Buda defendia com extrema tranquilidade.
Nos é revelado que Buda usava como arma o cajado dos 6 reinos. Essa arma consistia nos 6 reinos budistas, reinos onde a humanidade poderia reencarnar. O cajado de Buda era capaz de tomar 6 formas diferentes, representando o poder dos 6 guardiões Budas. Porém, Buda não escolhe suas armas, elas simplesmente tomam forma e reagem às emoções do próprio. Durante o combate, o cajado... Nossa, que legal isso! Ele não escolhe a arma dele. A arma vai meio que se moldando ao que ele sente. Incrível! Mudava de formas diversas vezes, e tudo que Zero Fuku fazia era simplesmente inútil. O deus do infortúnio se dava conta que, na verdade, ele sempre quis ser igual ao Buda. Eles largavam as armas para trocar golpes no momento do mangá, e isso só trazia felicidade do Zero, porque ele estava se autodescobrindo. O deus que exalava desgraça e miséria, agora ele sorria. O Buda o derrubava, e o deus que um dia já foi gentil, porém foi corrompido pela maldade humana, estava de volta na sua forma original, na sua forma gentil. Zero Fuku na sua origem nunca foi mal. O que aconteceu foi que a humanidade o corrompeu, e coisas além, coisas místicas que ainda serão reveladas nesse vídeo, foram as coisas responsáveis por fazer Zero Fuku se tornar mal. Voltando para o combate, o chifre de Zero que havia caído simplesmente o perfurava. Dele saía dragões e o feria. De repente, Zero Fuku era devorado. Assim, uma esfera estranha se originava, e de lá saía um ser tão sinistro que chocava o próprio Buda. Um ser que negava as 8 consciências de Buda. A sua habilidade de ver o futuro não era capaz, não existia mais. Só de estar parado na frente de Buda, nenhum futuro era visto. Imprevisibilidade e escuridão representava aquele ser. Nos bastidores, Deus Ebu aparecia e recitava o seguinte mantra: na combinação da luz branca e da sombra negra, os chifres do submundo devem despertar, e a escuridão... Olha o capiroto aí, Deus me livre. Eu, que medo. Escuridão eterna nascer. O ser à frente de Buda era Rajun, o Lorde Demônio do Sexto Céu. Um ser que o deus do submundo Hades sequer tinha visto, ele apenas tinha escutado sobre. O Hades se questionava o que levou um deus miserável do Valhalla se tornar o lendário Rajun. Isso era impossível. Nessa forma não existia mais Zero Fuku, ele havia partido, havia sido devorado. Agora em combate, era Rajun que impressionava. Buda dizia não ver um mísero brilho sequer na alma de Rajun, era a própria escuridão encarnada. O corpo de Rajun agora tomava formas diferentes para atacar. Ele transformava seu corpo em uma broca e perfurava o escudo de Buda facilmente. Um ataque limpo apenas, um furo no escudo que foi capaz de bloquear o cutelo gigante de Zero, mas não o ataque de Rajun. O Lorde Demônio dizia que a intenção dele era que o ataque tivesse atravessado a cabeça de Buda. Ele se perguntava o quão longe podemos ir nesse combate, e tudo isso com extrema tranquilidade e confiança. Os deuses começavam a notar que o lado esquerdo de Buda agora tinha brechas. De pouco a pouco, Rajun pressionava mais e mais, e o sangue de Buda começava a escorrer. Numa conversa de Ares, o deus da guerra, e Hades, o deus do submundo, o Hades diz que muitos deuses sequer conseguiriam parar perto de Rajun. Ele era um monstro que destruiu metade do Helheim, o domínio dos mortos, e tudo isso em eras passadas, e a outra parte ele poupou. Uma história que Hades acreditava ser um conto de fadas, pois era contado muito antes dele governar o Helheim. Enquanto o Hades explicava, o mangá começa a mostrar pra gente Beelzebub. O Hades dizia que só via uma explicação para aquela situação. Alguém havia pego um pouco de detrito deixado por Rajun no passado. Esse alguém cuidou, cultivou como sementes e depois implantou no generoso Zero. Hades dizia ser coisa dele, só podia ser Beelzebub. De volta ao combate, o Buda era cada vez mais pressionado e ferido. A humanidade se desesperava. Os deuses agora comemoravam. Rajun dizia que Buda devia se render e esperar a retribuição divina. Ao escutar isso, uma frase que Zero falava bastante sobre retribuição divina, o Buda se pergunta se Zero ainda estava lá.
Rajun gargalhava absurdamente. Ele dizia que Zero foi consumido há muito tempo. Zero tinha Ele é demoníaco. sido uma refeição esplêndida, um tratamento bem requintado para um deus lixo. Ele dizia que Zero chorou. De repente, o Buda o interrompe e grita para ele se calar. Exalando fúria, Buda entendia que Zero já não estava mais lá. Rajun era como uma carne morta. O cajado de Buda começava a tomar a quinta forma, Reino Preta. No coração de Buda agora passava uma emoção que há muito ele havia rejeitado: ódio puro. O cajado tomava uma forma que Buda nunca tinha visto. O nome era Salakayas, a foice do deus selvagem. Agora vai ficar Atrás sério. de Buda, uma ara avassaladora era emanada. Eles diminuíam a distância. Buda conseguia acertar, porém Rajun defendia e perfurava seu abdômen. A arena ficava em silêncio, chocada. Elas esperavam que Buda agora fosse contornar a situação. Rajun perguntava se Buda tinha alguma palavra antes de morrer. O Buda sorri, se perfura mais ainda para chegar perto e diz o seguinte: se os deuses não vão salvá-los, eu irei, e qualquer deus que ficar no meu caminho será morto. Nossa. Rajun se assustava e o jogava para longe. O braço que ele havia defendido havia sido danificado. Nossa, Rajun acabou se o impressionava com o ímpeto de Buda, porém isso não iria o parar. Ele dizia ter superado seu antigo eu, que acabou com metade do submundo. Ele não seria como antes, onde seu corpo não resistia ao próprio poder. Agora ele estava preparado. Buda o interrompe e diz: eu sabia, você é fraco, muito mais fraco que o próprio Zero Fuku. O Rajun falava: tá bom, me mostre isso então. Ao atacar, Rajun engolia o iluminado. As chamas do inferno dominavam a iluminação. Porém, era uma situação complicada, porque Buda não perdia a confiança, ele apenas sorria. O que estava acontecendo lá? De repente, Hades diz que Rajun estava sentindo medo. Rajun se questionava: eu, o Supremo Ser? Ele se desesperava, arrancava o seu próprio braço e transformava ele numa espada. Ele bradava: eu sou O cara é doido, né? Arrancar o próprio braço pra fazer de uma espada. Meu Deus. Meu Deus. o Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. Ele e Buda se preparavam para uma investida. Eles se olhavam e atacavam. Ocorria um choque colossal, choque esse que quebrava a foice de Buda, e o cajado voltava para a forma original, até que Rajun conseguia destruir esse cajado. Caído, Buda se sentia num vazio, até que uma luz surgia e pegava na sua mão. Essa luz o revigorava, e no chão, Buda começava a rir muito alto. Ele se levantava com o cutelo da miséria quebrado de Zero Fuku. Buda e Zero, como num Volunder, agora lutariam juntos. Destinos entrelaçados, a arma divina Lotus surgia do Volunder. O cutelo da miséria deixava de existir. Uma nova arma surgia. Era a espada do grande Nirvana Zero. A espada era Bishamonten, os 7 deuses da sorte. Buda sorri e agora ele clamava por Tenchu, ou melhor, retribuição divina. Buda levava a humanidade a torcer com toda a sua força. Buda carregava a esperança da humanidade. Rajun não entendia, ele se questionava. Ele estava quase morrendo, sem poderes. Como ele não está com medo? Como ele não está implorando por sua vida? Como ele está sorrindo? O desequilíbrio aparentemente ia embora. Agora, ambos se cortavam, porém, o dano acumulado, a falta de visão do olho esquerdo pesavam bastante. Mesmo ao defender, o sangue de Buda jorrava, porém, quando Rajun se anima, um corte lateral limpo o atinge. Buda havia refletido seu ataque. De repente, os ataques de Rajun eram esquivados com facilidade. A insegurança de Rajun permitiu que a visão futura de Buda retornasse. A alma do Lorde Demônio não era mais um breu total. Rajun enlouquecia, ele era o maior ser supremo do mundo inteiro. Alguém como Buda não podia existir no mesmo mundo que ele. Ele preparava um ataque final, chamas da glória. Ele achava que havia acertado, mas atrás dele, Buda estava lá, inabalável como um leão aos sons, desprotegido como o vento numa rede, imaculado como uma lótus na água, como um chifre de um rinoceronte. Ele havia encontrado um companheiro cuja alma poderia descansar na sua. Isso era o destino entrelaçado.
Esse era o poder de um Volder. Com sua espada Zero, Buda faz um corte que matava o Lorde Demônio. Buda olhava para o céu e Zero corria e sorria. Junto dos 7 deuses da sorte, eles partiam, afinal, os 7 eram um deu origem aos 7 e juntos eles partiriam. Chorando, Buda dizia que isso tinha sido muito legal. O vencedor da 6ª rodada do Ragnarok é Buda, o Iluminado. Que luta maravilhosa, galera. Eu tava com muito medo que o Buda viesse a perder, porém, graças ao bom Deus, isso não aconteceu. E pessoal, eu quero fazer uma consideração aqui. Na minha opinião, essa luta trará consequências gravíssimas para a história no geral. O Buda mudou de lado, um deus que saiu do lado dos deuses e foi pro lado da humanidade. Ah, Jeter, o Buda era um humano. Sim, eu sei, mas o Buda se tornou uma entidade acima dos próprios deuses no budismo. Provavelmente nos bastidores as coisas vão começar a sair do controle. Se a humanidade começar a virar o jogo, eu não duvido que comece a ocorrer uma rebelião dos deuses, começa a ocorrer uma guerra generalizada. E aí, meus amigos, a chapa vai esquentar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa luta maravilhosa? O que vocês acham que pode vir a acontecer na obra? Comentem livremente. Porque mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, deixem um like. Se não gostaram, um dislike, sem problema. E é isso aí, meus amigos. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tamo junto. Caramba, gente, que luta, não tem o que falar. Sensacional. O Buda é muito bom, ele é muito forte e ele é bondoso. E ao mesmo tempo que ele é bondoso, ele é super justo e violento quando precisa. Então eu acho incrível essa junção do personagem. E o Zero Foucault, eu já reagi a um rap dele, a 2 na verdade, quem quiser dar uma olhadinha eu vou deixar linkado aqui em cima. E fiquei com medo dele perder pro Zero Foucault. Falei, meu Deus do céu, será que o Buda vai morrer? O que será que vai acontecer? Fiquei com medo, com receio, mas ao assistir a luta, falei, é do Buda, não tem como não ser. Adorei. Gosto muito do personagem, tô adorando este recorde do Ragnarok. Quero muito ver como eles vão melhorar a 2ª temporada. Pra quem gostou, deixe as indicações de outros vídeos de Ragnarok que vocês querem que eu veja, que eu vou ver tudinho. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo react de hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo!